E para começar a falar dela, a gente vai para este Flamengo, já destacado por Oswaldo Pascoal, também pelo Mauro Naves. Silas, vou até abrir com você aqui, Boa. Aí vocês fiquem todos à vontade. Teve mosaico, teve festa, teve torcida presente, teve vontade, teve raça. Mas eu não sei, às vezes eu acho que falta sintonia, Silas. Para mim demorou para mudar o Luiz Araújo de lado. Eu gosto do Gerson, mas a gente até estava falando aqui antes do programa. Se ele coloca o Gerson junto com o Pulgar, mas o Gerson na esquerda, Pulgar na direita, porque aí ele teria o Ayrton Lucas para passar lá. E do lado direito, o Varela jogou, fez um baita de um jogo, e você teria o Luiz Araújo ali, que do meio do segundo tempo, além de ter feito o gol, do meio do segundo tempo para frente, ele tomou conta daquela ponta direita lá. E faltou ali o Carlinhos empurrar a bola para dentro, faltou o Arrascaeta, que para mim não fez aqueles jogos que ele está acostumado a fazer, né? E a infelicidade do Flamengo de ter perdido o Pedro. Para mim, se o Pedro estivesse em condições até o final do jogo, seria 3 ou 4-0, e aí sim a gente estaria falando outra coisa aqui, né? Não perdeu só o Pedro, como perdeu o Gabigol também, mas eu acho que mais o Pedro pelo momento. E a previsão de volta dos dois é para setembro, tá, gente? Saiu a informação, então eles não devem jogar o jogo de volta na Bolívia. Realmente vai no final de semana, aí na partida de volta, com o Carlinhos como opção. A gente não viu ali, né, Dani, a pancada que o De La Cruz leva nesse gol. E o Vilmar Roldan, que todo mundo Vilmar Roldan pra cá, pra lá. E foi, pra mim, ele foi pífio, ele foi horrível. O VAR também não chamou, nem nada. Quer dizer, então assim, para mim muito mal, a gente está sendo muito prejudicado, Fortaleza foi prejudicado, o Inter foi prejudicado contra o Rosário Central na outra eliminatória, e o Flamengo para mim foi muito prejudicado porque o Bolívar, desde o primeiro minuto, inclusive o brasileiro que joga no Bolívar já caindo, e Cera, e o goleiro, e o capitão, e não sei o que, ele deu 3 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Então assim... Cara, essa aí, tanto que ele errou contra o Flamengo, ele errou contra o Bolívar, porque aí não foi nada. Teve um choque do Varela lá com o atacante do Bolívar e ele acho que ele estava tão assim que ele acabou dando uma falta que também não aconteceu. E essa do Gabigol é falta de hábito, né? Que ele não tá sendo o bom momento dele, que tivesse fazendo um gol atrás do outro, o VAR ia aí eu acho que ele faria. Hein? O VAR ia chamar. Ia chamar, mas eu digo que tem que fazer um gol, né? Semelhante ao do primeiro tempo. A defesa o Arrascaeta sai cara a cara e o Lamp também pega. Essa de cabeça aí, pra mim, foi a bola do jogo. O Flamengo perdeu gols ou o Lamp estava inspirado? Se ele tivesse mais inspirado, ele pegava a cabeçada que foi em cima dele. É incrível, ele pega essa bola e não pega a cabeçada. Sim. Mas queima a roupa, mas do jeito que ele estava inspirado, eu achei que aquela ele pegaria, assim, dando um tapa pra cima. A do Carlinhos, eu acho que mais bateu nele do que ele pegou. Hein? A do Carlinhos, eu acho que não vai, mas ela vai em cima dele, onde ele tá. Então ela vai de encontro ele tá ali, não tem como, né? Essa é em cima dele, ó. Ele engole pra trás assim, entendeu? Para o que ele tinha feito no jogo, essa aí valia o tapa. Ele chega a encostar na bola, né? Tapa com a mão esquerda. Ele deu tapa de alface, como é que fala, Flamengo esse gol, porque o Flamengo não merecia menos do que isso. Não, óbvio, pelo que fez, pelo que... Agora, perdeu o jogador e perdeu até o Gabigol também, né? O Gabigol também tem notícias dele? A visão dos dois de volta é pelo menos 15 dias. Ninguém vai voltar antes de setembro. Aí o Bruno Henrique tá disponível para os 2 jogos agora. O Bruno Henrique, se eu não me engano, ele estava suspenso na Libertadores, né? Por isso que ele não entrou em campo ontem, mas já tem condição. Não se enganou. Gente, Bruno Henrique de um lado, Luiz Araújo do outro. Você não vai perder pro Bolívar lá, não. Não vai. Agora... ele vai ter que usar esses caras também contra o Botafogo. Eu não acredito que ele tire todo mundo. De La Cruz aí, meio uma pancada. Vamos segurar o De La Cruz aqui. Vou deixar ele poupado, né? Usando um termo que o Tite não gosta. Que o departamento o poupe. Bruno Henrique tem que jogar. Nem que seja meio tempo em cada jogo. Luiz Araújo, novinho, inteirinho. Eu concordo com o Silas, que a gente se acostumou muito em vê-lo do lado direito. Mas os últimos gols dele têm sido do lado esquerdo. Tanto é que o Kleber Xavier falou para ele no jogo que ele dá o assistência e faz o gol pela esquerda. O Kleber na entrevista falei para ele lá no vestiário, você joga muito, moleque, dos dois lados, dos dois lados. Palmeiras, né? Ele faz o gol do lado esquerdo ali, do lado né? esquerdo, exato. Ele joga mesmo dos dois lados. É que a gente se acostumou ele dar aquela cortada do lado direito e bater, né? Assim, o Gerson tá inteiro para jogar? Acho que todo mundo saiu bem machucado ontem, porque os caras também abusaram. O Gerson saiu mancando, mas ele disse depois que para a torcida ficar tranquila que não é nada, não. Pancada eu acho que ele vai correr lá na altitude,
mas vai correr no final de semana também. Não estou pensando em clássicos esvaziados, não. É um cara ali, outro ali, conversa no departamento, como é que está a minutagem desse, isso aí, esse aí não pode jogar. Eu tenho a maior dúvida do Estevão do Palmeiras, em todos eles. No Flamengo, eu não tenho tanta dúvida. Não sei se ele já põe de cara ou guarda o Estevão inteirinho contra o Botafogo. No Flamengo, Luiz Araújo vai de novo, olha lá, faz gol e dá assistência. O Luiz Araújo igualzinho tem aconteceu muito, contra o Palmeiras, né? Do Luiz Araújo. Ele é pedido. Gol e assistência. Então, assim, e mesmo estando do outro lado. Poupar quem aí? Na defesa, esses meninos aí estão doidos para jogar. O Léo, o Fabrício, Davi Luiz. Pode ir Davi Luiz, pegar um dos dois zagueiros lá e falar quem é que vai correr mais lá. O Davi já é mais velho para correr lá em cima. Então pode até preservar um dos dois, mas põe o Davi Luiz, não tem problema nenhum. Bem, né? Não, tá super aí, ó, bem. Já eu vou chegar nesse Flamengo Botafogo, a gente vai fazer isso em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas assim, só pra gente ainda abordar um pouquinho esse jogo de ontem, os números são muito distintos, né? O Flamengo não venceu de 2-0 por acaso. O Pascoal fala que, né, não foi o melhor jogo que poderia fazer. Acho que ainda existem movimentos que não estão coordenados, Pascoal, mas é superior em todos os quesitos. E assim, é discrepante o número de finalizações e finalizações certas. Vai chegar uma hora que o Flamengo vai subir um degrau. Porque o Flamengo chegou num estágio, e a hora do estágio superior, ou seja, subir o degrau. Para subir esse degrau, não vou fazer nenhuma alusão à altitude, vai precisar da classificação na Libertadores da América. Por quê? Porque o time do Flamengo, eu não falo só time, o elenco do Flamengo é suficientemente capaz, né, suficientemente bem montado para ter estrutura para não ficar toda hora reclamando da ausência de alguém. Não, mas peraí, eu acho que existe uma questão que o Tite não reclama só pelo Flamengo, ele fala do calendário como um todo, que está fazendo, como você mesmo disse, vários times perderem seus jogadores por lesões musculares. Porque abre, porque torce, porque não descansa o suficiente. E aí, assim, não sou grande defensora do Tite, mas esse ponto eu acho que ele tem razão. Se é um treinador estrangeiro, a gente aplaude dizendo que tem que se olhar o calendário, que é importante que se tenha essas pessoas aqui. O Tite fez a mesma coisa. Eu não queria perguntar tal qual perguntou o sindicato, né? O sindicato pergunta: Tite, por que quando você estava na seleção brasileira você não tentou regular o número de jogos? Mas é a função do treinador da seleção brasileira? É a função dele de obrigação, é ofício de enxergar o acontecimento, o macro. Eu posso perder jogadores para a Copa do Mundo por excesso de jogos no campeonato, por ter 4 campeonatos ao mesmo tempo. Esses jogadores vão chegar completamente fora de forma para disputar a Copa do Mundo. Ou isso não aconteceu? 2 Copas do Mundo. Ou o Neymar chegou bem inteiro nas 2? Mas o Neymar não joga no Brasil, pastor. Sim, mas são 80 e tantos jogos, 68 jogos. No Brasil, dos caras que jogam no Brasil, ele tinha que olhar pelo... Ele não é o treinador do Barcelona, do Paris Saint-Germain, do treinador de um time da Arábia, mas ele é o treinador da seleção brasileira. E nesse conjunto ele poderia ter discutido com a CBF o número de jogos, o calendário, por que o campeonato regional é tão extenso, por que a Copa do Brasil é com esse formato. Mas sabe o que acontece? Eu vou explicar para vocês o que acontece, para você que está em casa, para o senhor saber como é que acontece. Vai na reunião, tem a reunião do Conselho Arbitral na CBF. Então o pessoal pergunta assim: presidente, quanto é que eu vou receber? Aí o presidente fala: 70 milhões para ser campeão, tô dentro. Presidente, no brasileiro quanto é que vale? Mais 70 milhões para ser campeão brasileiro, tô dentro. Libertadores, 124 milhões para ser campeão, tô dentro. Tá dentro de tudo porque é o dinheiro. É isso que move o futebol, essa é a roda do futebol. Se não jogar, não tem dinheiro, se não tem dinheiro, não faz time, se não faz time, não tem público, se não tem público, não tem quem olhe, quem não está vendo, não tem exposição, não tem mídia, essa é a roda do futebol. Eu explicar futebol para quem entende futebol é fácil, o duro é para explicar para quem não entende. As pessoas precisam entender como é que funciona a roda do futebol. Essa é a roda do futebol. Ah, mas tem 614 jogos por ano. Então vamos discutir os jogos. Gente, quem vai jogar Copa do Brasil não joga Libertadores. Não, eu quero jogar Libertadores. Não, mas se for jogar Libertadores, não joga... Teve uma época. Jogar Libertadores não jogava a Copa do Brasil. A solução mais óbvia e sempre citada é a revisão dos estaduais, né? Para você ganhar um tempo de início do ano. Você vai tirar quantas datas dos estaduais? 3?
Não sei, aí tem que ser uma revisão de todo mundo junto, Então, né? a revisão Mas é importante que se olhe Mas você pra não isso. pode revisar os estaduais no geral. Porque os estaduais no norte, no nordeste e no centro-oeste é uma situação completamente diferente do que é vivido no sul, no sudeste do país. Os clubes do norte e do nordeste dependem muito desses jogos. Então, não dá para você fazer uma pá geral. Sim. Você tem que elaborar um programa enorme a respeito disso. Existe inteligência artificial capaz de montar todas essas tabelas num piscar de olhos. Nem precisa daquele gênio que monta a tabela, não precisa disso aí. A inteligência artificial faz isso. Agora, eu respeito demais o Tite, eu gosto demais do Tite, gosto mesmo, eu tenho muito apreço por ele, mas tem coisa que chamar atenção para ele. O Abel faz isso, o Filipão fazia isso, o Vanderlei Luxemburgo faz isso, o Antônio Oliveira, ex-treinador do Corinthians, fazia isso. Todos eles fazem. Ele quis desviar o foco. Por quê? Porque o time não fez o que se esperava dele. Porque o Flamengo, se esperava um time do Flamengo com 3, 4 gols de diferença. Não teve isso. Então, você olha, qual é que ângulo que eu vou olhar? Espera um pouquinho, eu preciso trazer para mim, porque a torcida, 2, a torcida esperava 3, 4, eu preciso mudar um pouco esse foco. Isso é muito normal no futebol brasileiro. O melhor seria analisar o comportamento do time, dizer o que aconteceu. Não fizemos o jogo que esperávamos. As contusões nos afetaram. Os problemas aconteceram. A arbitragem não foi se expulsa o jogador naquele lance contra o De La Cruz. Era uma outra situação de jogo. E todo mundo concorda que era para ser expulso? Porque eu acho que sim. O Ciro já falou que sim. Não, eu acho também. E acho que, assim, claro que times que são bem-sucedidos vão jogar mais vezes. Então, por isso, o Abel Ferreira no Palmeiras reclama, o Tite reclama. E quem está bem-sucedido, está em 3 competições, reclama, né? Porque tem que jogar muito. Mas infelizmente, é porque são equipes bem-sucedidas. O que eu acho que aconteceu de errado foi ter concentrado tanta coisa agora em agosto. E aí teriam 2 opções. Vou na Conmebol e peço para ela esticar esses jogos da Libertadores. É mais difícil. Então que a CBF não colocasse Copa do Brasil agora, nesses intervalos. Deixasse para setembro, outubro, novembro, não é possível. Engaveta com o Campeonato Brasileiro, mas não Conmebol com Copa do Brasil. Esse agosto ficou muito pesado. Até estava assistindo... A Copa do Brasil também dá dinheiro, né, Marco? Mais do que o Campeonato Brasileiro, inclusive. O que me parece estranho, né? Que o maior campeonato é o Campeonato Brasileiro. E a mesma instituição que faz os dois premia mais para a Copa do Brasil. Qual a explicação? É muito mais legal ser campeão brasileiro do que da Copa do Brasil. Sim. Então, o prêmio devia ser maior. Mas, enfim, já que ninguém mexe na Conmebol lá, deixa lá para os argentinos resolverem as coisas lá na Conmebol, tudo bem, não é em Buenos Aires a sede, tá? Não, é no Paraguai. Mas a gente sabe que quem apita lá são os argentinos. Já que eles não podem mudar, o Brasil não vai lá pedir para mudar, que os nossos campeonatos aqui se esparramassem um pouco. Ou já tivesse jogado antes a Copa do Brasil em julho. Você reduz o estadual, você tem mais datas para o brasileiro. Não, fora isso, eu estou falando em agosto. A Copa do Brasil de outra maneira. Não, claro, só isso. América. Mas acabou dia 7. É julho que é assim. Mas acabou cedo a Copa América, né? Eles podiam ter jogado no final de julho, você entendeu? Porque olha a complicação que ficou para Palmeiras, para São Paulo, para Flamengo. Fora os clássicos. Então tira esses clássicos agora, gente. Eles mexem tanto na tabela, tem time aí com 4, 5 jogos a menos. Ainda tem a questão da tragédia no Rio Grande do Sul. Então, não, a gente entende todo o problema e do jeito que eles vão lá e assinam, como está dizendo o Pascoal, e assinam mesmo, pô, vale 50 milhões, estou dentro, vale 70, estou dentro. É claro que é jogo demais. Ninguém quer diminuir também o regional, para o começo do ano ficar mais folgado? É claro que não, porque se eu jogar 20 vezes a televisão me mostrar 19, eu vou ganhar mais dinheiro do que se eu jogar 8. Tem tudo isso. Sim. E aí o clube com dinheiro de 20 jogos vai pagar melhor os jogadores também. Então tem toda uma sequência aí, né, uma bola de neve, que por isso todo mundo quer jogar tudo o máximo que puder, se puder ainda os amistosos. Só que eu acho que para agosto ficou muito pesado. Inclusive os clássicos, cara, todos eles saem e pegam um clássico no final de semana. Aí depois tem um jogo decisivo, aí entra esse papo nosso. Vai poupar, não vai poupar, porque tal. Se fosse um jogo mais normal, a gente não tinha dúvida que ia poupar. Se não fosse o Flamengo e Botafogo estivesse enfrentando um outro time e o Flamengo também,
Não tenho dúvida que iria razões poupar. De Copa Sul-Americana, Libertadores, você não pode postergar um jogo desse, né? Você não pode simplesmente internamente falar, vamos esse jogo do Botafogo, por exemplo, contra o Flamengo. O jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Até porque o Palmeiras joga antes do que o São Paulo. O São Paulo só joga na quinta, né? Sim. Contra o Nacional. Mas isso não pode acontecer, porque eu acho que essa seria uma solução. Aqui dentro, o que você falou, não o que eu estou falando, de a gente resolver aqui. Porque já que a gente não tem ajuda se você for esperar a Comebol resolver para ficar o ideal, você não vai chegar a lugar nenhum. E além disso, voltando para esse jogo do Flamengo, a gente falou do lance do Dela Cruz. Num lance desse, lá, contra um jogador, quer seja do Bolívar, quer seja do Rosário Central, quer seja do Belgrano, quer seja do River, quer seja de quem for, os jogadores vão todos em cima do jogador que fez a falta. Eles não vão em cima do árbitro, eles vão em cima do jogador. Para quê? Para mandar mensagem pro árbitro para amarelar o cara. Tudo bem que nesse caso aí saiu o gol. Eu acho que saiu o gol e o gol desviou. Saiu o gol e a comemoração, Silas, ela é muito curiosa, porque o Tite vai abraçar o Matheus, o filho dele, né, que também é da comissão técnica, e o Matheus está revoltado querendo sair, porque ele quer reclamar do lance porque merecia um cartão. Essa visão, quem tá fora tem. Ali os zagueiros tinham que ir em cima do cara. Pro Vilmar Roldan entender que aquilo não pode passou batido, ninguém viu aquilo, só a gente. Foram duas arbitragens, né? Quer uma dizer, no primeiro tempo e uma no segundo. Cara, você vê jogos desses aí que a gente está assistindo que não tem jogo. O São Paulo contra o Nacional lá, meu filho falou para mim, pai, ou ganha de 1-0 ou empata. Não vai, mais do que isso não vai ser. E deu 0-0 porque a gente já sabe que é assim. A gente já sabe que é assim. Agora, o jogador brasileiro, ele acha que ele vai ganhar só jogando. Ele tem que ser inteligente. Que é por isso que eu não falo 4-0, 3-0. Porque eu sei que os jogos são... Derrubou o presidente ontem que queria acertar esse placar e aumentou na expectativa da torcida. Mas a diferença eu acertei, né? Acertou na perspectiva, falaram tanto 3-3-3 que eu botei 3-1. Mas ele tinha acertado. A gente induziu ele ao erro. Eu ouvi tanto 3-0, 5-0, falei, gente, só eu tô... Mas aí a expectativa da torcida, né? A torcida sabe como é jogar lá, a torcida sabe do que esse time é capaz. E aí o Pascoal fala uma coisa assim, não atendeu a expectativa da torcida, concordo plenamente. Mas olhando para uma oitavas de final de Libertadores, Pascoal, é o brasileiro que tem uma maior vantagem construída. Tem altitude? Tem altitude, mas o resultado não é ruim. É o brasileiro que vai ter uma situação mais delicada de todos aqueles que vão jogar o jogo de volta, né? Olha lá, a gente tá passando o lance aí que é Parou até de falar, né? Não, porque não tem bola, gente, não tem nada. Esse é vermelho. Não tem bola. Se você fala assim, ó, ele vai disputar a bola, ele tá, é uma disputa de bola, tudo bem. Olha essa entrando no meio campo, que essa aí é que sai o gol, né? Essa aí do meio campo é que sai o gol. Era desse que eu tava falando, na verdade. Todo respeito ao Bolívar, tinha que ter tomado de 5-0, porque aí para com esse antijogo, para com essa catimba, sabe? Que não ajuda em nada o futebol. E o Flamengo vai jogar na altitude e a gente sabe qual é o peso disso, né? Não sei se o Flamengo vai levar todos os jogadores para esse jogo na altitude. Tem jogador que não a gente sabe que tem jogador que não tem fisicamente não aguenta. Tem jogadores que vão jogar lá que eles não vão sentir o peso, mas tem jogador que vai sentir demais, né? Eu já conheci jogador que não conseguiu entrar em campo, eu já conheci jogador que ficou sentado no banco de reservas com a máscara de oxigênio e não conseguia respirar. Eu já vi uma série de situações jogando na altitude. Não só em Quito, e até na Colômbia, em Bogotá, que nem é muito alto, mas já vi gente que passou mal. Sim. Na Bolívia se sentiu mal quando foi. Na Bolívia tem gente que não... Eu falo sinceramente, o caso do Zete na Bolívia, o Zete e o goleiro, os dois goleiros da seleção naquele dia foram pegos no doping, mas depois foram absolvidos. Por quê? Porque eles tomaram o mesmo chá. Lá tem um chá legal, que é o Trimate. Esse é o Trimate. São três ervas. Esse aí não tem. Porque é bom ou ele não tem? Não, é legal porque ele não tem o chá de coca. Só para saber. Não tem o chá de coca. É um Trimate, não tem coca. Tomar o chá de coca pode dar no doping. Então, logo que sai daqui, o médico fala: não tomem o chá. Primeira coisa que fala: não tomem o chá. Porque lá ele desceu no hotel. Tem uma mesa logo na frente, todos os hotéis têm essa mesa. Eu já tomava no aeroporto. Eu tomava já no aeroporto, 4.000 metros de altura.
Acabou Você tomava desse. lá? Lógico. Eu nunca tomei isso aí, me dava uma dor de estômago. Não, mas quando não tomava, dava uma dor de cabeça danada. É por isso que eles oferecem nos hotéis e tudo, para você não ter muita dor de cabeça e tal, com a pressão da altitude e tal. Aí quando chegava exatamente, todo hotel já tinha na porta lá, aquela mesa e tal, legalizada, é o chá deles lá, enfim, erva cidreira. Mas não é o caso que o Flamengo não vai tomar chá lá. Não deve tomar, para evitar o doping. Agora, eu não sei se todos não sei se esse chá do condições. hotel é o que dá também. Dá doping esse chá do hotel? Deu no Zete e deu no goleiro da seleção da Bolívia, na eliminatória da Copa do Mundo. Ainda bem que não fizeram doping em mim quando eu fui pra Cusco. O que tinha de potinho no chá do eu tomava o dia inteiro. Trocava o café pelo chazinho. Você tomou todos? Eu adoro chá. E aí eu fui achando que tava tudo bem. Legal, dá energia. Parecido com hoje, assim, mais ou menos, a situação final. O negócio é o seguinte, para não ter que explicar, eu vou chamar as entrevistas dos jogadores do Flamengo no pós-jogo e pra gente projetar a volta. Já tem uns números aí do Flamengo contra o Bolívia nesta tão falada altitude, com chá ou sem chá? Primeiramente, a gente esperava um jogo muito difícil em casa, né? Onde eles iam estar tentando ganhar tempo para conseguir um bom resultado aqui, né? Para jogar na altitude. Então, acho que creio da minha parte que a gente foi feliz hoje. A gente fez um ótimo jogo, né? Conseguiu 2-0. Mas a gente podia ter feito mais, né? Mas, como eu falei, a gente fez um ótimo jogo. Então agora é descansar. A gente tem um jogo no Brasileiro e em seguida a gente pensar nesse jogo que vai ser muito mais difícil lá na altitude. Cara, é sempre um jogo muito difícil na altitude, né? Então a gente sabia que até conseguir o primeiro gol, eles já estavam tentando ganhar tempo, né? Então a gente foi feliz fazendo o primeiro e no final do jogo conseguiu fazer o segundo. Como eu falei, é comemorar esse resultado e depois, mais pra frente, pensar no jogo de volta. Claro, a gente sabia que seria um jogo difícil. Eu frisei no vestiário que era importante a gente usar o fator casa, né? Tá jogando em casa com o apoio da nossa torcida. Desde o começo ali, mostramos para o adversário que a gente queria fazer logo o gol. E seguimos pressionando, conseguimos fazer 2-0. No meu modo de ver, eu acho que a gente teve chance ali de fazer outros gols, mas o goleiro foi bem. É importante a vitória, importante a vantagem. Sabemos também que lá vai ser um jogo muito difícil por conta da altitude. Mas agora é descansar e antes desse jogo a gente tem o clássico ainda domingo. Tem o clássico ainda domingo, o Gerson ali destacando a atuação do Lampe também, né, que realmente foi importante, fez boas defesas, poderia ter saído o terceiro como a torcida queria, mas o Flamengo também pode melhorar o seu nível de jogo, são coisas que se complementam, né, não é um ou outro. E a gente está vendo aí, o presidente que gosta de número, né, Silas, ele é chegado nos números, aí a gente está vendo aí o retrospecto do Flamengo na altitude, são 3 dezinhos ali, ó, em 83, em 2014 e agora não é no passado, não, é nesse ano. Não cai nenhum desses resultados, né? Não, ano passado, aí, ó. Esse ano, 24 é esse ano. Viajei aqui. Foi 2-1 o resultado que interessa. E tinha sido 4-0 aqui. 2014 foi 1-0. 3-1 não interessa, não. Tá bom, mas não desclassifica. É pênalti. Ok, mas você viu as entrevistas. O Ayrton Lucas repetiu 3 vezes. Fizemos um ótimo jogo. O resultado é muito bom. Fizemos um ótimo jogo. O resultado é muito bom. O Gerson também. Eu acho que teve muito. E o Gerson cita a torcida. E outro foi recorde, né? Nacional de público. Maravilhoso. Torcedor do Flamengo lá. O maior público esse ano e tudo. Todos os times brasileiros. Agora, tinha muita ansiedade. A gente viu nas entrevistas antes do jogo ontem, o torcedor, esse negócio... 60.536 pagantes. Eu vou ver se tem um público presente. É 65 alguma coisa, eu queria o número certinho. O número é enorme. E o que eles queriam? O que a gente ouviu? 3-0 era barato. Era daí para 5. E isso passou. E o time sabia. No vestiário, o time também, o Gerson falou, eu falei lá com eles, é muito importante o fator casa. É óbvio que eles queriam ganhar de 4 de novo, óbvio. E isso também atrapalha um pouco, é o que eu falei um pouco antes, um pouco ontem sobre isso. Não vai ficar esperando que é 4, tem que fazer um por um. E aí ficou aquela vontade de, não, menos de 3 a gente não comemora hoje, porque lá vai ser difícil, não sei o quê. E não é assim, né? E eu acho que aí a ansiedade atrapalha um pouco também. Atrapalha, Silas? Que fase do Luiz aí? Porque tinha 65.381 torcedores nesse Maracanã. Querendo 4-0. Do mesmo jeito que eles apoiam, eles querem o show. Mas atrapalha por aquilo que você falou, Dani. Eu também não vi aquela sintonia
de um time redondinho dentro de campo. Eu não vi, eu vi um Flamengo, um Bolívar acuado, um Bolívar se defendendo, um Bolívar que já veio para praticar o antijogo, um Bolívar que achou no árbitro um ajudante, essa que é a grande realidade, e o Flamengo, por sua vez, não estava redondo o jogo. Então, a hora que o Luiz Araújo vai para a direita, muda tudo. Sabe, eu acho assim, o Gerson, agora quem é mais incisivo, é o Luiz Araújo ou é o Gerson? É o Luiz Araújo. Então coloco, mesmo tendo feito os dois últimos, o de ontem e o contra o Palmeiras por aquele lado ali, num jogo como esse, viu que não está funcionando, já troca muda, mais rápido, já né? Troca mais rápido e depois, se não der certo, pensa numa outra coisa. Porque o Gerson já jogou também do lado esquerdo. Mas essa era uma das nossas críticas aqui ao Tite ontem. Não é que o Gerson não tenha jogado ali. Ele preza o posicional, a coisa de cada um no seu espaço e ele acaba prejudicando o talento desses jogadores por isso. Porque todo mundo ali tem condição de surpreender. Pois é, mas, por exemplo, eu falei muito com o presidente do São Lourenço, ele falou que o time do São Lourenço é um time muito jovem. Não é o que acontece com o Flamengo. Não é um time jovem. Outra coisa, quando o técnico não ajuda a resolver na beira do campo, os jogadores é que tem que resolver dentro do campo. Então a Arrascaeta tem que resolver dentro do campo, o Pedro tem que resolver, o Gerson tem que falar, professor, vem cá, posso mudar de posição com o Luiz Araújo aqui uns 10 minutos para ver o que acontece e tal. E isso eu não vi no Flamengo, sofrendo, tentando, o De La Cruz apanhando, e o Vilmar Rodão não marcando nada, e o Flamengo ali, daqui a pouco a gente faz o gol, e foi com o que o Pascoal falou, um aconteceu no final do primeiro tempo, e um foi acontecer no final do jogo. Muito erro, mas aí tem que tirar o chapéu. Os próprios jogadores falaram que o Lampe fez um baita jogo. E o goleiro está aí para isso, né? É a última instância do... A gente pode abordar, e o Silas pode até nos ajudar nisso, da seguinte forma. O resultado é bom? Claro. É o suficiente? Essa é a pergunta. Mas aí só o jogo de volta que vai dizer, né? Não, mas o suficiente passaria por mais números no placar. Sim, mas a vontade de ter esses números eu acho que atrapalhou um pouco também, é o que eu estou chamando de ansiedade. Ninguém desses 65 mil esperava menos de 3, tá? Pelas entrevistas de fora ontem, né? Era só 3-0, 4-0, 5-0. Só, não, todo mundo por quê? Todo mundo pode, fica com né, Mauro? medo. Fabrício Bruno e Léo Pereira querer começar o jogo. Ser os caras que vão lançar, que vão dar os passes de gol. Aí Ayrton Lucas, aí começa, traz o Gerson aqui. Fala, Gerson, você e o Pulgar, vai começar em vocês. Quando ela chegar no Arrascaeta, aí clareia tudo. Mas do Fabrício Bruno e do Léo Pereira... Mas se você reparar, eles fizeram uma concentração. Eles jogaram no... Lembra que eu falei ontem? Eles vão jogar no 4-5-1? Eles jogaram no 4-5-1. Às vezes no 4-6. Tinha ninguém lá na frente, né? Ninguém passava da linha no meio campo. Aí o Flamengo pôs o Carlinhos e os caras começaram a achar que era isso, para cruzar para a cabeça do Carlinhos. E aí até o Léo... se sentiu à vontade para fazer isso. E chegou lá na frente, acabou fazendo o gol de cabeça. Ele foi lá fazer o dele. Esse gol, para mim, é um gol importantíssimo. Para classificação. O gol do Léo é importantíssimo. Também acho. Agora, se você me perguntar o que o Botafogo tem a ver com isso, eu não sei qual time que o Flamengo vai jogar contra o Botafogo. Por quê? Aí é aquela primeira pergunta que a senhora fez no começo do programa. Porque o Flamengo tem um jogo que vale a classificação em 3 mil. Lá no estádio, lá no Hernando Siles Suaço, tem uma placa dizendo que o estádio fica a 3.660 metros acima do nível do mar. Quando você desce em La Paz, são 4.100. Aí tem uma estradinha aí, parece uma espiral assim, que você vai descendo até La Paz. Não é, mano? Aí você chega lá em La Paz. E aí a cidade é 3.600 metros, 3.700. Eu já descia com a garrafinha do chá. Já foi tomando chazinho na descida? Então eu não tomo esse negócio de chá, cada um tem um jeito, né? Cada um suporta isso de uma forma. Agora, o Flamengo tem que pensar, dá para alcançar o Botafogo? Dá para alcançar o Botafogo. Tem um jogo a menos? Tem um jogo a menos. O Botafogo tem que pensar no jogo contra o Palmeiras. É uma boa vantagem que tem o Botafogo? Claro que é uma boa vantagem. Um gol de diferença que tem contra o Palmeiras, eu não desprezo vantagem, vocês sabem disso. Eu não abro mão de vantagem. O Flamengo tem 2 gols de diferença, mas vai jogar 3.660 metros? Na altitude. Então, é uma vantagem. Eu não abro mão de vantagem, mas eu preciso saber qual é que vai ser o comportamento do Flamengo lá. Sim. Como os jogadores vão reagir à altitude. Cada dia de um jeito e cada pessoa reage de uma forma. Esse é o grande problema para o Flamengo. O que os fisiologistas estão falando? É melhor ir já no domingo? É melhor ir no dia do jogo? É melhor o quê? Todo mundo acha que tem que ir 8 dias antes ou em cima da hora. Pra mim tinha que ir hoje já, sabe por quê? Esquece esse Botafogo aí, filho. Ué?
Botafogo você recupera, tenta recuperar depois. A Libertadores, se com, perdeu... sei lá, sub-20, você colocaria um time Não, digo, alternativo? Força de expressão. Mas joga no contra o Botafogo com o time alternativo. Bota moleque pra jogar também. Viajava junto com... Porque no brasileiro, você ainda tem condições de recuperar. Na Libertadores é a final, é tudo ali. Até porque se não classifica na Libertadores, o Tite vai ficar difícil para ele trabalhar. Porque a torcida vai cobrar muito. Vai. A gente fala muito de elenco, né? O Pascoal fala que é o melhor elenco da América do Sul. Eu continuo achando que é também, mas não vejo uma distância tão grande para Botafogo, para Palmeiras. Ainda é o melhor, mas não é assim. É assim. E agora perde Pedro e Gabriel, que a expectativa de voltarem é em setembro. Já não tinha o Cebolinha. Já não deve mais ter o Vinha para o restante da temporada, porque é uma lesão grave, foi uma cirurgia difícil. O Cebolinha é uma lesão no tendão de Aquiles também, né? Chato. E o Wesley está sendo negociado. Então a gente está falando. Posso falar um negócio para a senhora? 5 desfalques importantíssimos. Ele tem o Léo Pereira para botar lá. Lateral direito lateral direito tem para jogar. Esquerdo ele fez também. um bom jogo ontem. Tem o Varela. O Varela fez mas um bom jogo. Mas é um lateral direito. Um lateral direito e um lateral esquerdo. Que é o Ayrton Lucas, e acabou. Você quer, eu vou falar só a minha opinião a respeito do Wesley. 20 milhões de euros? Você leva no aeroporto, pastor? Jesus! Você está brincando. 20 milhões de euros põe na hora. Não tem como dizer não. Não tem como dizer não. Agora, a lesão do Gabigol é muito semelhante à lesão do Pedro. É a mesma coisa. Uma coxa direita, uma coxa esquerda, estiramento de posterior. 2 semanas no mínimo de recuperação, podendo ser até um pouco mais. 2 semanas se for uma contratura leve. É isso. Dependendo do grau da contratura, aí você vai para 3 semanas, 4 semanas. Se for de extensão, são 40 dias de recuperação e mais 15 dias, 10 dias para poder voltar. Eu não estou falando nada disso, não pergunta para o Silas. Isso é norma. Sim. Isso é norma no futebol. Já tive tudo isso aí. Hã? Já tive tudo isso aí. Já sofri tudo. E o elenco, Mauro? E o elenco recheado? O elenco estrelado? O elenco recheado, eu estou olhando o jogo que o Flamengo perdeu lá por 2-1. Tinha o Rossi, que jogou 90 minutos, Fabrício jogou 90, Davi Luiz também. Na verdade, o Tite só fez 3 substituições lá. O Léo Ortiz jogou. Pois é. O Wesley, dá para levar de novo na correria. Igor Jesus, De La Cruz jogou lá, o Vinha jogou, fez até o gol, né? Vocês se lembram? Gerson também jogou, Vitor Hugo e o Bruno Henrique jogou de centroavante. Também não teve o Pedro lá. E assim, vários desses aguentaram, porque jogaram os 90 minutos. E eu acho que esses caras estarão e talvez desse jeito. O Bruno Henrique de centroavante, que não tem Pedro nem Gabigol, põe ele. E o Carlinhos? Ah, mas vai pôr ele centralizado, acho eu. O Gerson vai estar nesse jogo. O De La Cruz se... Você acha que ele não põe o Carlinhos, Mauro? Acho que não. Eu acho que ele bota o Paulinho, se o Bruno Henrique estiver bem, ele põe o Bruno de um lado e o Luiz Araújo do outro. Se ele não colocar o Carlinhos para ser o centroavante do jogo, ele vai contra tudo que ele prega. Sim, mas deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, assim, só um olhar, né? O Tite vai jogar com 3 atacantes na altitude? Não, acho que com 2. Lá estava só o Bruno, mais centralizado. Se forem 2, já modifica, né? Porque aí ele pode povoar o meio campo para controlar a bola. Jogar com 3 zagueiros ou 3 volantes, aí o Gerson sai mancando. Depois ele fala que não é nada, que é do jogo. Pancada, o jogador tem todo o jogo e sente o problema do jogo. Depois passa, são 2 dias, 3 dias, o cara já está legal. Agora, eu estou aqui pensando... Tem que dominar o meio-campo, Pascoal, é isso? O Flamengo tem que congestionar o meio-campo, porque é o setor onde a bola passa mais. A gente tem que entender como é que joga o Bolívar jogando na altitude. A pressão na bola, não é a pressão na saída da bola. É a pressão na bola, de quem está com a bola. É a pressão na bola, do jogador que está com a bola. 3 jogadores, 2 jogadores. Essa pressão sempre acontece quando o jogo é na altitude. Então, tem que entender isso, porque eles gostam desse tipo de jogo. Sim. Marcar, dar pressão, fazer o time adversário correr no primeiro tempo, para ele, time do Bolívar, ter a perspectiva de ter fôlego, ter gás para jogar na etapa complementar. E muitas vezes o gol sai logo com 10, 15 minutos do time, do time que joga na Bolívar. A sorte do Flamengo também nesse jogo, eu digo sorte, porque você psicologicamente fica bem, é que com 2 minutos eles fizeram 1-0, com 5 o Vinha empatou. Sim, aí, rápido, né? Reanimou. Porque se deixa fazer 2... Você queria abrir mais um, né? É começar o jogo, o Flamengo um pouco em cima. Por isso que eu falei de Bruno Henrique e Luiz Araújo, porque, cara, quando você vê a bola na tua frente, pode ter altitude, pode ter o que for. Se tiver
bem descansado, preparado para esse jogo, é melhor você fazer um gol e depois você se defender, do que você tomar o gol e depois ter que correr atrás. E o Flamengo tem capacidade para isso. Sim. Então, assim, eu penso assim, não sei se a cabeça do Tite, né, vai funcionar desse jeito. Agora, porque se você toma um, a pressão aumenta gigante, vai ser uma coisa gigantesca. Toma o segundo, aí você está mais perto de tomar o terceiro do que de fazer o primeiro. Então, assim, eu acho, né? Aí tem o jogo antes, um dia antes tem o jogo do Strongest. Contra o Penharol. O Penharol. Penharol abriu 4 ou 5? 5? 4. Eu fiquei com 5 na cabeça. E o pessoal do Strongest está achando que é possível reverter. Com 4. É fé, hein? É fé. É muita fé. Porque... Imagina, como diz o Silas, que batalha que vai acontecer lá. Que batalha que vai acontecer nesse mesmo estádio. Se eles com 4-0 estão achando que dá para virar, Mauro, o Bolívar com 2, então... Foi o único que fez mais gols que o Flamengo, né? Essa diferença de 2. O resto, os jogos todos ali é um gol de diferença e tal, 0-0, é empate, etc. 4 dá para ir sossegado, era tudo que o Flamengo queria, mas é lógico que a qualidade do Flamengo também é outra, né? Mas acho que 4 é difícil de tirar lá. É difícil. A gente já viu o Atlético Paranaense tomando 5 gols no segundo tempo, umas coisas absurdas acontecendo 5 lá. de cabeça. Esse demitiu o Carille nesse dia, né? Mas antes também com outro técnico, faz um bom primeiro tempo, aí no segundo tempo parece que põe a língua para fora. Mas não foi o caso do Flamengo quando ele foi lá, gente. Eu repito, o Gerson jogou os 90, o Bruno Henrique jogou os 90, não estou falando nenhum menino. Então, acho que o ataque, ele deixa o Carlinhos mais para uma bola cruzada, uma bola de cabeça. Para o Flamengo fazer o jogo dele, que o Pedro faz também, lógico, o Pedro faz de cabeça, faz de tudo, mas o Pedro faz um pivô, umas coisas, né, a categoria que ele tem, que eu acho que ele não vai botar o Carlinhos para fazer isso, pelo menos no início. Outro estilo, desculpa, outra vou característica. usar uma palavra que talvez não seja adequada. Não é depreciativo o sentido dela, mas assim, é outro nível de jogador. É outro nível. Tem muito mais recurso, tem muito mais técnica, tem muito mais hábito. Sim. E aí o Flamengo joga com ele de forma que o Tite gosta, ele volta, ele toca, ele recebe. Diferente disso. Então, aí como não tem ele, eu acho que ataca com o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, por sinal correm demais. Então, assim, para sair num contra-ataque com os dois, bom demais tentar fazer isso. Pro Carlinhos é isso. Aí, se a coisa apertar, óbvio, vai usar outros atacantes, inclusive o Carlinhos. Mas não acho que saia com ele, não. Vamos ver. Vamos ver, de repente, no jogo contra o Botafogo já tem alguma pista. 2 gols. Então, contra o Botafogo, talvez ele possa cansar o Carlinhos e até pôr. Aí depende de como vai estar o Luiz Araújo. Vai depender da projeção dele pro Bolívar, né? O Bolívar. Você falou com o Respostinha ontem depois do jogo? Falei com o Respostinha, ele falou que ele não estava feliz, não. Não estava feliz? Não, e aliás, aquele outro meu amigo, Digão, mandou uma mensagem para mim também. Disse que o placar dele era 6-1, que ele estava decepcionado. Ele queria repetir o placar do Vasco. Ele é 6-1, que ele estava decepcionado, que para ele o que o Flamengo fez não estava no... Ele estava com 6-1 na cabeça, ele queria o 6-1. E os caras estavam falando isso. O Respostinha falou que por menos de 3 ele não ia ver o jogo. Eu falei, como é que você não vai ver o jogo se você vai saber se fez 3 ou não? Ele não viu no fim das contas. Eu não sei. Ele ficou nervoso, então ele deve ter visto o jogo. Ele deve estar na cabeça com o ano passado, né? A história do Olímpia. Ganhou só de um aqui, aí vai lá, perde 3-1 e tal. Já tem um gol a mais, pelo menos, né? Para acalmar a torcida. Sabe o que não está acalmando muito a torcida? A declaração do Fabrício Bruno ontem, depois do jogo, né? Já houve uma proposta por ele que foi negada do futebol inglês, aí chegou uma do futebol francês. O Flamengo, o presidente Landim veio aqui e disse, não, essa não está nem na mesa. Mas aí ontem ele deu essa declaração aí, ó. Fiquei emocionado por tudo que eu já passei na vida. Não é fácil chegar até aqui, não é fácil chegar no Flamengo, mesmo sabendo que eu não sou unanimidade, mas eu sempre procuro entregar o melhor por esse clube. E sou muito grato a todos aqueles que me ajudaram a chegar até aqui e continuar aqui performando há um ano e meio praticamente que eu venho jogando. Cara, é difícil falar, o desejo ele vai ser resolvido com a diretoria e é esperar para essas decisões aí. Eles sabem assim o sonho, né? O sonho ele tá sempre vivo e para eu que tenho 28 anos hoje, cheguei na seleção brasileira, a minha caminhada nunca foi fácil, sempre foi difícil. Não vai ficar muito tempo, Silas, é o que eu entendo dessa entrevista. Tem o sonho de ir para a Europa. Eu acho Europa, assim, né? Entendo eu que seja a Europa. Eu acho que ele fraqueja ali quando ele fala, não sou unanimidade, mas, cara, parece que já tá com, sabe, já tá com alguma coisa ali de
de negativo, no sentido, parece que não me querem aqui. Mas a unanimidade é no começo da passagem dele do Flamengo, que a torcida não gostava dele, agora adora. Os jogadores que eu vi, que teve uma proposta, que tiveram uma proposta e não saíram, o futebol foi fazendo assim, ó. E horário, né? Lucas Lima no Santos. Gustavo Gomes no Palmeiras. Esse principalmente. Gustavo Gomes no Palmeiras. O Palmeiras não deixou ele sair, acertaram, melhoraram. Gustavo Gomes não é o mesmo de sempre. Não sei se é porque ganhou tudo ali, sabe? E agora o Fabrício Bruno. Outra coisa, é hora, pô. Cara, nossa pergunta não é para ser feita então, hoje. Falar pro repórter, meu amigo, essa pergunta aqui você me faça, sabe? Daqui 10 dias, daqui 15 dias. Hoje, pô, acabamos de ganhar um jogo difícil pra caramba. Mas aí, o treinador, antes dessa entrevista, o assessor já ligava para ele. Eu tinha o Nextel, tinha o radinho. Vai perguntar isso, responde, ele vai perguntar A, você responde B, C e D, e acabou, e vai embora pro vestiário. Agora, às vezes não dá nem tempo. E pega o cara de surpresa, o cara faz uma dessa. Torcedor do Flamengo, foi o que a Dani falou, que a gente sabe, não basta só ganhar. Tem que ganhar dando chocolate, jogando bem. E aí o cara dá uma entrevista dessa. Eu acho que é a entrevista de quem está indo embora. E o repórter perguntou, porque deve estar sabendo que a oferta na mesa é boa, por isso que perguntou mesmo. E a hora que de conta também, isso acontece, Silas. Antigamente, se eu soubesse que você ia ser vendido, eu podia ir num treino e te pegar do lado e aí te ficar de surpresa, mas só eu com exclusividade ia falar, Silas, e esse papo que você está indo para a Itália? Opa, não, como é que é? Não, eu estou sabendo que o fulano quer levar você e tal. Hoje, você tem essa zona mista aí de oportunidade. O resto é umas coletivas com todo mundo. Então, o que o cara sabe é na hora de pegar. E pegou ele atravessado. Ele quase chora ali para dizer que o sonho dele é ir embora, que a diretoria sabe disso. Eu acho que ele está com 28 partindo. anos. Mas ele fala, eu já tenho 28 anos, foi difícil chegar até aqui. Ele não foi para a Inglaterra por conta de uma questão pessoal, né? Não era o momento ideal para que ele mudasse uma vida toda da família uma coisa também. Léo Pereira, Davi Luiz, Léo Ortiz, não dá conta? Não, lógico que dá, lógico que dá. Se for interessante, o Flamengo então, chegou cara, e ele quer ir? Sim, claro. Entendeu? E busca outro, já vem outro. O jogador trouxe o Pablo, não precisou do Pablo, pode ir embora Pablo, e trouxe não sei quem. E quantos de 2019 já passaram aí, que foram campeões lá em 19, com Jesus, zagueiro, já vai embora depois. E o Flamengo tem dinheiro para buscar um bom. E não precisa nem buscar um titular absoluto como o Fabrício Bruno por isso. Por ter o Davi Luiz, por ter outros. Faz falta? Faz. Mas a carinha dele ali, quase chorando, dizendo, tenho 28 anos, não foi fácil chegar até aqui, é meu sonho. Não sou unanimidade. Aí pode acontecer isso, ele ficar contrariado. Se vai jogar bem ou mal, são outros 500. Acho que ele vai querer corresponder. É difícil querer jogar mal com 60 mil pessoas na arquibancada. Mas não vai ficar satisfeito. Ali está muito claro que, assim, nessa declaração dele, muito emocionado de que ele quer ir. Então, feliz ele não vai ficar se ficar não, Pascoal. Não pode tirar o sonho de ninguém, né? O sonho da pessoa é... naquela que ele não foi é porque o dinheiro não fazia muita diferença. Ele não foi para a Inglaterra porque chegou no momento de escolha, que era um momento pessoal delicado da vida dele. A esposa estava grávida, não sei se já teve o neném ou não, mas naquele momento a mudança não era bem-vinda, apesar de ser um desejo dele. E a grana não era tão maior, eu acho que tinha um negócio desse também. Tinha um dinheiro que não era tão gigante. Não era tão gigante. Agora parece que as coisas são diferentes. Mas precisa ver como é que... Ele está abalado com isso. Está abalado. Ele sentiu o impacto dessa possibilidade. Agora, como é que vai resolver isso aí? O presidente do Flamengo é muito jeitoso para fazer isso aí. Ele tem muito jeito, tem muita habilidade para comandar essa situação aí. E o presidente do Flamengo tem uma vantagem sobre todos os outros presidentes. Qual? Ele fala a palavra certa na hora certa. O presidente do Flamengo encaixa a palavra certa na hora certa. Ele sabe falar para o jogador que o jogador, ele tem a palavra certa para ele, como ele tem a palavra certa, às vezes para não, como é o caso do Gabigol. Para o não ele tem a palavra certa e para o sim ele tem a palavra certa. Então eu acho que o presidente do Flamengo vai encaixar a palavra certa para essa situação. Eu baixo um baita jogador. E assim, não acho que está jogando abaixo não. Não tem. Seguro, continua com a mesma performance, comprometido. Não, é titular absoluto, é o principal titular, né? Hoje você pode tirar o Léo, independente do gol, pôr o Davi, pôr outro ali, mas
Fabrício não vai pro banco, Até porque não. se ele quer sair, ele tem que continuar jogando nesse nível aí, pra cima. Bom demais. Agora, assim, ó, o eu tava 28 vendo é a antes... idade ideal do zagueiro. Eu tava vendo ali maturidade. antes, tinha uma pergunta antes ali se o Bolívar fez cera, se o Bolívar fez não sei o quê, antijogo no Maracanã. Fez, assim como o Nacional fez contra o São Paulo, assim como todos vão fazer. É isso aí, nação rubro-negra. O Flamengo segue em busca aí de um meia na janela de transferência do meio do ano. André Franco, do Porto, entra no radar do Mengão. Os portugueses aceitam negociar com valores a partir de 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais. Apesar da procura de outros times, o Flamengo é visto como diferente e especial pelo staff do atleta. É o plano B aí para o Mengão, né? Espero que o Flamengo consiga reforçar o elenco antes do final do ano, né? Então, com relação à transação aí entre Flamengo e o Rennes, da França aí, pelo jogador Fabrício Bruno, o Flamengo vai economizar 625 mil euros, aproximadamente 3 milhões e 750 mil reais. Originalmente, o Flamengo teria que passar um valor de transação para o Cruzeiro e Chapecoense, por serem clubes formadores do zagueiro, que seria o mecanismo de solidariedade da FIFA. No entanto, o Rennes decidiu pagar o valor da solidariedade para avançar no negócio, ou seja, vai ser mais dinheiro entrando limpinho nos cofres do Mengão. Agradecer a todos vocês pela audiência, chegou até aqui, deixe o seu like, não é inscrito, se inscreva, continue ajudando no nosso crescimento e compartilhe os nossos conteúdos com seus amigos. Saudações!